Olá, boa tarde. Ajeitando aqui para a gente começar essa live especial Clube Med, lugar que eu amo, o lugar onde eu comecei. Vamos esperar o pessoal entrar e a Fernanda também para poder conversar com a gente. E a gente tem muita coisa para falar, né, Thaís? Muita novidade. Né? A gente já fez uma live com a Fernanda no início, né, da pandemia. E agora a gente vem falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa, não vamos falar de pandemia, vamos falar das coisas que o Clube Med... Vamos lá, ela já está aqui. Vem contar pra gente. Vamos falar de retomada, né? Tá chegando a hora do Clube Med, não vejo a hora dele abrir. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem. Então, tudo bom? Tudo bem. Obrigada, viu, mais uma vez pela oportunidade. Dessa vez para contar um monte de coisa boa, um monte de novidade. Isso aí. Eu tava falando agora no início, Fernanda, que a gente fez logo no início da pandemia, né? Em março, nós fizemos uma live, né? Falando sobre o procedimento, como é que o Clube Med, outros hotéis estavam atuando com seus funcionários, né? Com esse fechamento. Agora a gente vai falar de reabertura. Agora a gente vai falar de coisa boa. Graças a Deus. Então, Né? assim, quero, como eu falei, agradecer. Falar que a gente está muito feliz. O Clube Med tem aproximadamente 70 vilagens no mundo. Desses 20 a gente já reabriu. Então, a gente já tem os nossos vilagens de Ásia, de Europa, o nosso vilagem de Sandpiper, na Flórida. Todos esses vilagens já estão reabertos, já estão recebendo os nossos queridos GMs, né? Para quem não sabe, os GMs são os gentis membros, são os nossos clientes, e nós os denominamos GOs, GOs escritórios e GOs vilagens. Então, a gente está super feliz, né, por receber novamente todo mundo. Tem, óbvio, uma série de protocolos, né? A gente teve muito cuidado, né? Teve a ajuda de 2 empresas para desenvolver e para implantar esses protocolos, né? Então, o que eu acho que é muito legal, que dá uma segurança para quem vai viajar aqui nos vilares do Brasil, porque são protocolos que já estão sendo testados, né? Então, são protocolos que já estão funcionando fora e que a gente só está replicando para os vilares do Brasil. Com certeza. Eu até falo, hoje, inclusive, eu comentei, Fernanda, sobre isso, né, com um passageiro, né, que o Clube Med, na verdade, ele tem a experiência, não só aqui no Brasil, ele tem a experiência lá fora. Então, é muito mais fácil para o Clube Med ter essa retomada, né, até eu acho que o cuidado que vocês tiveram de estar retornando só em agosto, né, a gente pode já anunciar aqui Sim, a sim. data? Já. 27 de agosto, né, essa retomada do Clube Med. 27 de agosto, Rio das Pedras, e 10 de setembro, Trancoso. Essa é a previsão de Ótimo. Lages. Que bom, que bom. E a gente vai estar indo lá, né, tanto em Rio das Pedras quanto em Trancoso. A gente está lá em outubro, né, com os nossos grupos. A gente está, né, logo no início também em Rio das Pedras e vai mostrar também como é que está sendo essa retomada. Mas eu estava colocando hoje justamente isso, Fernanda, que como vocês, na verdade, é uma empresa internacional, então, para vocês, né, é muito mais fácil você ter os exemplos do que foi ocorrendo lá fora, né? Porque a gente, na verdade, é uma coisa nova para todo mundo, né? Tá todo Então, mundo junto. Então, na verdade, o que é bacana é que, como a gente já aplicou lá fora, a gente já sabe o que funciona, o que não funciona, como funciona. Então, fica mais fácil quando a gente colocar isso na operação aqui no Brasil, né? Que é diferente de quando você... Porque, realmente, é uma coisa de acerto e erro, né? Às vezes você programa para fazer de uma maneira, mas o próprio comportamento do hóspede é outro. Então, já falando um pouco, por exemplo, tem muita gente que tem dúvida, fala, mas eu vou ter que ficar de máscara na área da piscina? Na área da piscina, não é obrigatório ficar de máscara, mas você fica se você sentir à vontade também, entendeu? Então, é nesse sentido, assim, que a gente tomou todos os cuidados, óbvio, para preservar a saúde,
tanto dos nossos colaboradores, né, dos nossos GOs e GS, mas também dos GMs. Então, tem algumas coisas que vão ser obrigatórias e tem algumas coisas que vão ser opcionais, né? Então, falando um pouco para você dos protocolos, então, assim, quando chegar na recepção, a gente já vai ter uma recepção, o cliente já conhece, já vai encontrar um ambiente totalmente diferenciado, com a marcação, respeitando o espaço entre os hóspedes, com um acrílico de proteção. Parte desse check-in, ele já vai poder ser antecipado online, algumas informações. Vai ter um novo formulário, aquele formulário que você preenche na chegada do hotel, vai ter um novo formulário com mais perguntas, que vai trazer um pouco do seu histórico, de onde você vem, se você tem algum sintoma. Nesse momento, vai ser feito também a aferição de temperatura. Então, assim, a gente vai fazer essa aferição de temperatura em diversos momentos durante a estadia do cliente, as crianças antes das atividades. Aí uma pergunta que todo mundo faz, mas e se a temperatura estiver diferente? E se já tiver, já mostrar algum sintoma? Então, a gente vai ter uma ala reservada. Nós vamos trabalhar com ocupação reduzida, tá? Então, a princípio, nós vamos trabalhar com 70% de ocupação máxima e nós vamos ter uma área, uma reservada para justamente encaminhar esses hóspedes. Então, assim, se você chegou, você não tem como sair, vamos dizer assim, como ir embora naquele momento, tá? Ninguém vai te expulsar. A gente tem uma área reservada. Travou, Fernanda, peraí. Eu estou escutando você, mas travou a sua imagem. Vamos esperar para ver se retorna. Bom, voltou. Tá. Então, vai ter essa ala, você estava falando, essa ala que para essa pessoa que tiver com essa temperatura elevada. Estou te ouvindo. Peraí. Vai ter uma área. Exato. Nós vamos ter no Vilar, durante a estadia também, se o GM apresentar algum sintoma, ele vai ser encaminhado para esse enfermeiro ou esse médico, que vai tomar as medidas necessárias também. Além disso, a gente tem toda a questão de GMs que vão estar com o uso de máscara. Peraí, que travou de novo, Fernanda. Voltou. Peraí, voltou. Tá, deu uma travada, mas voltou. Bom, acho que travou de novo. Vamos esperar. Peraí que travou. Peraí, só a voz. Vou tirar até aqui o fone. Sua voz tá sem voz. Vocês estão escutando? Quem tá aí assistindo, está escutando? Porque eu não estou escutando sua voz, Fernando. Eu até tirei o fone para ver se de repente era a questão do fone. Mas não. Não estão escutando. Vocês estão me escutando. Ó, Fernanda caiu, saiu da conexão, mas vai voltar. E a gente vai continuar esse papo, né? Ela estava falando sobre a questão de todo o trâmite na chegada dos hóspedes, dos GMs, né? Onde a questão da temperatura vai ser aferida, e aí a gente vai ter um bloco. Vocês estão me escutando ou não também? Ah, ok. Tá, ótimo. Obrigada aí, quem está participando aí e ajudando. Então, a Fernanda vai entrar de novo, mas ela estava falando aqui, ó, tá aqui já. Ela estava falando justamente desses blocos, como a capacidade do hotel, ela vai ser uma capacidade reduzida, então eles vão ter esse bloco destinado justamente eu até posso já dizer alguma coisa, porque eu tenho um grupo agora em setembro, e os apartamentos que seriam aqueles superiores, né, que ficariam mais distantes, o Gaivota, o Bem-TV e o Goiaba, eles estão outras datas também,
mas esse período ele está fechado para justamente isso que a Fernanda mencionou, para essas pessoas que precisarem ser, né, colocadas nesse ambiente. Oi, voltou. Não Bom, tô vamos. nem no Wi-Fi, tô no meu 4G, gente. E acho que esse horário realmente fica complicado. Um pico grande de lives, né? Então a gente vai ter toda essa preocupação com os quartos também. Além disso, a área de restaurante, eu acho que isso é uma das maiores preocupações. Vocês falam, como vai ficar o buffet? Então, assim, uma informação importante. O Clube Med foi quem inventou o serviço de buffet no mundo, né? Nós Uhum. somos pioneiros nesse serviço. E nós vamos reinventar. Como vai funcionar o serviço de buffet? Vai ser um serviço de buffet assistido. Então, para quem já esteve no Village, sabe que geralmente tem as ilhas e os chefes finalizam os pratos ali na hora. Então, o que nós vamos ter? Mais ilhas com pratos prontos. Os pratos já vão estar montados, para que não tenha esse contato do GM com a comida. Então, os pratos já vão estar montados. Ah, mas e se eu falar que eu quero sem pepino? Tudo bem, eles vão montar um para você sem pepino. Ah, se eu falar que eu quero uma quantidade maior ou uma quantidade menor, tudo bem, vai ter uma pessoa. Então, nós vamos ter mais pessoas de restaurante, mais staff no restaurante, para que a gente possa oferecer o serviço que a gente chama de buffet assistido, tá? Isso serve também para as bebidas. Nós vamos ter um horário expandido, então o restaurante ele vai ter um horário maior, justamente para que não tenha um acúmulo de pessoas no mesmo horário. Como nós vamos trabalhar com uma capacidade limitada, vai ser calculado de uma maneira que não tenha uma hiperlotação dentro do restaurante, o espaçamento maior entre as mesas. Outras coisas que as pessoas perguntam bastante. Ah, mas como vai ser se eu conhecer minha filha brincou com uma criança no miniclube e a gente quer sentar junto? A princípio, a orientação do Clube Med é que a mesma família sente junto. As pessoas que estão no mesmo quarto sentem juntas. Mas, por vontade do GM sentar com outra família, o Clube Med não vai impedir. Então, assim, é o que eu falei para você, vai muito numa linha do bom senso. Entendeu? Claro. E é uma coisa também. E é uma coisa também até diferente para o Clube Med, né? Quem já foi ao Clube Med, tem pessoas que já foram aqui, provavelmente tem pessoas que nunca foram, né? O Clube Med, ele tem... Travou de novo. Travou? Travou. Você está congelada, mas eu vou falando aqui o meu... Ah, voltou. Eu vou falar aqui só o meu raciocínio. O Clube Med, ele tem, né, a filosofia, né? Isso desde o início do Clube Med. A gente tem EGO também assistindo a gente aqui, né? Eu fui uma EGO do Clube Med e tem gente aqui, tá aqui com a gente. Não se atrasou não, Bruno. A gente está começando agora. Pode ficar aí que tem muito papo ainda para rolar. Então, o que eu estava falando, o Clube Med ele tem essa filosofia Sim, Bruno, de seja encontro, bem-vindo. né, das famílias, de você ser ajustado nas mesas, juntos, né? Então, isso é uma coisa que o Clube Med sempre teve, diferente de outros hotéis, né? Mas que nesse momento do Covid, né, é uma coisa que vai... Não é que seja suspensa, né? Mas é claro que, como você colocou, as famílias vão sentar juntas e, se realmente houver opção de famílias que já estão tendo contato, sentarem juntas, aí sim, né, vai ser solicitado ali na hora. Mas no primeiro momento seria a família que já está junta dentro de casa, enfim, né? Isso é comum nos tempos que a gente está vivendo. Agora, eu queria saber com você, Fernanda, porque muitos hotéis, isso a gente tem recebido essa pergunta também, estão fazendo sistema de reservas. Reservas, seja pelo aplicativo, seja enfim, né, de forma manual, mas eu queria saber se o Clube Med vai ter reserva para a questão do restaurante. A princípio, não, Dani, porque a gente tem o restaurante principal, a gente tem durante o jantar a opção do restaurante à la carte. Então, assim, que esse sim precisa de reserva. A princípio, o restaurante principal a gente não vai trabalhar com o sistema de turno.
né? Então, primeira opção de horário, segunda opção de horário. Nesse primeiro momento, onde o cliente vai ter uma maior opção de horários para... Travou de novo. Voltou. Mas esse Tá falhando um pouquinho a sua voz, Fernanda. Tá falhando um pouquinho a sua voz. Eu vou repetir. Não vai trabalhar com horário marcado, a gente vai trabalhar com horário. Então, durante essas refeições principais, que é café, almoço e janta, a gente vai ter um horário maior disponível para que o cliente possa escolher qual horário ele vai almoçar, jantar ou fazer o café, de você marcar isso. Entendi. Até mesmo porque, Fernanda, acho que parou um pouquinho, voltou. Até mesmo porque, Fernanda, assim, eu até queria que a gente falasse um pouquinho, até em torno mais ou menos de grandeza, porque para as pessoas até entenderem, né? O Clube Med é um hotel grande, né? Mais ou menos aí são 300 e poucos apartamentos no Rio das Pedras. Vamos falar, né, mais em Rio das Pedras, tem diferença aí dos vilages, até para quem não conhece, são 3 aqui no Brasil, Rio das Pedras, Trancoso, Bahia, e Lake Paradise, São Paulo, né? Então, mais ou menos seria o quê? 300 e poucos apartamentos, correto? Fernanda? Isso. Isso. Em Rio das Pedras, né? Isso. E são 400, e agora eu não lembro. Ótimo. A gente está falando nessa capacidade reduzida em torno mais ou menos de quantos apartamentos? É até mesmo para as pessoas entenderem que o restaurante do Clube Med é uma área enorme, né? Eles têm também o segundo restaurante, normalmente os vilages têm aí um segundo restaurante de especialidade, à la carte, e que nesse momento eu não sei como é que vai funcionar, ele vai funcionar, continuar funcionando também como à la carte e fazendo reserva? Funciona normalmente como à la carte, com reserva. O que eu acho importante falar é que assim, os restaurantes principais, eles além de serem grandes, como você falou, eles são áreas abertas e ventiladas, então assim, é um espaço aberto e ventilado. E como eu falei para você no começo, a gente vai trabalhar com uma ocupação máxima de entre 60% e 70%. Então, a gente não vai ter a ocupação máxima, que é justamente para permitir o distanciamento das mesas, para permitir esse fluxo que, com o buffet assistido, a gente entende que não tem aglomeração realmente no ambiente do restaurante. Ótimo, ótimo. Acho que ficou super, super entendido, né? E acredito que aí com esse horário também estendido, né, do restaurante, como você falou, isso aí não vai ter nenhum tipo de problema, porque realmente é uma área bem grande, né? A gente está falando ali de praticamente três restaurantes em um, né? Dentro de um ambiente só, exatamente. São muitas ilhas, né? Então, a própria ilha do buffet não é um buffet que faz aquela... São várias ilhas. Então, assim, você tem uma circulação que permite que não tenha esse momento de aglomeração, nem aquela formação daquela fila enorme. Porque quando a gente fala de buffet, as pessoas que não conhecem o Clube Med ou que tiveram alguma outra experiência, imagina que aquela fila enorme. E com o médio acaba não acontecendo, porque como são várias ilhas, você tem a dispersão, né? Você tem então, de uma maneira mais adequada e que não fique tão tumultuado. Uma outra curiosidade também das pessoas é com relação à parte de crianças, de mini-clube. Né? Então, assim, feita a aferição de temperatura diária, a gente vai aumentar muito as atividades ao ar livre, as brinquedotecas e as fantasias, essas coisas vão ser todas lavadas e desinfectadas a cada uso. Como se fala, vai ter uma redução de capacidade do miniclube, né? Então a gente vai trabalhar até dezembro. Para quem já tem reserva, não precisa se... Travou de novo. Voltou. A reserva, né? Para quem vai fazer uma nova reserva com a gente vai falar mais para frente de promoção, eu acho que a gente vai ter bastante, daí vai ser necessário sim
fazer a marcação do mini clube para criança acima de 4 anos. O serviço de Petit Clube, que é um serviço que a gente tem em Trancoso e Rio das Pedras, até dezembro ele não vai funcionar, tá? Para criança de 2 a 3 anos e 11 meses, né? Esse serviço não vai estar disponível. Mas o mini clube vai funcionar normalmente para criança de 4 a 10 anos, mas com desse modo que eu falei para você. Então, vão ser um número limitado de crianças, a maioria das atividades ao ar livre, vai ser feita a aferição das crianças diariamente, para que a gente tenha um controle. Inclusive, Fernanda, assim, só complementando, tá? Duas coisas. Primeiro, que assim, a gente tem passageiros que já tinham comprado ano passado, né, no feirão do ano passado, né, o Clube Med ano passado teve 3 momentos, né, de feirões, né, e todos os passageiros que compraram ano passado, que estão indo esse ano, todos foram já marcados o mini clube. Então, todos eles já estão com o voucher inserido o mini clube nesse voucher. Então, é importante a gente colocar, né, que essa inscrição, né, no mini clube, ela já está sendo feita já, né, conforme a reserva. A gente para quem vai comprar agora na promoção, quem vai fazer nova reserva, daí precisa solicitar no ato da reserva do serviço do mini clube. Entendi. A gente, na verdade, a agência vai ter essa preocupação também, porque a gente quer, na verdade, que os passageiros possam usufruir de tudo, né? E eu acho que o mini clube assim, o Clube Med é um ponto muito importante, né? Inclusive foi lá que eu trabalhei, né? Eu acho que é um ponto, assim, para mim, é um ponto essencial do Clube Med, né? Costumo dizer para os nossos clientes, enfim, para amigos, que para mim a melhor recreação que existe é a do Clube Med, tá? Inclusive essa coisa que você falou, de ficar mais em área livre, né? O que eu vejo, assim, de outros hotéis, a gente conhece outros hotéis, que o Clube Med é um dos poucos que a criança ela circula, ela não fica naquela área de miniclube. Apesar de ter uma área do miniclube, aquela área é um ponto de encontro. Ela não é, na verdade, um ponto para a criança ficar. Então, a criança no Clube Med, ela participa de arco e flecha, ela participa, dependendo da idade, claro, né? São feitas as idades para cada esporte, mas ela participa de esqui aquático, arco e flecha, o caiaque. Então, a criança não fica confinada a um ambiente. Eles fazem banho de espuma, eles fazem mais um monte de atividade, fora o esporte, né, que já tem bastante opção de esporte, justamente para interessar essa criança. A ideia é essa mesmo, Dani. E acho que, foi como eu falei, como a gente já tem muita área livre, muita área aberta, é só uma adaptação mesmo. Não é uma coisa que cause uma preocupação para a gente. Sabe que a gente tem espaço para isso. E tem uma expertise, né? Porque a gente já faz isso. E daí, por último, que eu acho que é um outro diferencial muito assim, um ponto bem marcante do Clube Med é o night, né? Que a gente tem um night club, a gente tem um equipamento noturno, os shows, o entretenimento, os shows. Então, assim, na verdade, o que vai acontecer? O GM vai ganhar, porque a gente vai ter mais opções. Então, ao invés de você ter um show, de você ter um ponto de night club, nós vamos fazer várias atividades ao mesmo tempo. Vamos ter, sei lá, 3, 4 bares montados, 3, 4 opções de música, para que justamente não tenha um único ponto e não tenha uma aglomeração. Então vai estar rolando música caribenha, com um bar de música brasileira. Peraí, Fernanda. Sumiu sua voz de novo. Então, assim, vão ter várias atividades, zumba, então, assim, várias atividades, entendeu? Sumiu, peraí. Você agora tá travada aqui para mim. Mas, assim, eu vou... Enquanto você tá travada, eu vou falando, né? Justamente eu escutei que você falou de vários bares, né? De várias atividades ao mesmo tempo. Não só uma atividade única para dispersar, né? Não ficar uma coisa concentrada. E a ideia é que sejam coisas
temáticos. Então, assim, sei lá, a gente vai fazer um bar de música caribenha, um bar de eletrônico, um de zumba, um bar de música brasileira. Então, várias atividades vão acontecer ao mesmo tempo para que não tenha uma aglomeração. Eu acho que quem saiu ganhando com isso é o GM, né? Porque ele vai ter mais opção de coisa para fazer à noite, que não necessariamente só o show e já o night, né? Ele vai ter várias opções de entretenimento noturno. Com certeza. Mas os shows, né, que acontecem sempre os shows depois, eles vão continuar. Vão continuar acontecendo. É que simultaneamente vão ter outras atividades. E que, na verdade, assim, o teatro, para quem não conhece, né, os teatros, eles são arejados, né, não são lugares fechados. Então, eles são abertos. As pessoas não sentarem lado a lado, né? Vai ter toda uma marcação para que as pessoas não fiquem aglomeradas, mas a gente vai ter o teatro, o show, tudo acontecendo normalmente. Ótimo. Acredito que seja até melhor, né, no sentido porque vai se acabar utilizando muito aquela área da piscina. Né? E a piscina do Clube Med, para quem já foi, é fantástica, é linda à noite, né? Aquela iluminação azul, então provavelmente muita coisa vai ser externa. E vai ficar muito bonito, né? A gente sempre, quando tem aquelas atrações externas, a gente sempre gosta bastante. Voltou. No Lake também tem um externo, então assim, tem bastante área externa que dá para a gente, com certeza, aproveitar para esse momento de... Ótimo, perfeito. Bom, as pessoas comentando aqui, né? Amo o Clube Med, também amo o Clube Med. Hoje a gente está aqui, ó. Fernanda também, mas eu também vou mostrar aqui. Eu estou com a minha 45. Essa aqui é de Punta Cana. Foi do Expert, né? Ano passado. Sensacional, né? Um lugar também incrível. E que Fernanda também vai falar um pouquinho, porque a gente não tem só vilagem no Brasil, né? A gente tem vilagens fora, né? Como a gente começou falando, são vários vilagens fora. E a gente vai falar também um pouquinho sobre Caribe. Entra na promoção, a promoção de 4 a 6 de agosto, que ela vai falar, e vai mencionar aí esses vilagens que são lindíssimos, fantásticos. Eu vou botar algumas fotos depois nos stories. Ao longo da semana, eu vou colocando algumas coisas para vocês verem um pouquinho de alguns vilagens. Voltou? Tá. Oi, Dani. Tá me ouvindo? Oi, voltou. Voltou, tô ouvindo. Dani? Tá legal, tô ouvindo. Rapidamente dos vilagens do Brasil, então nós temos o Lake Paradise, próximo a São Paulo, 1h30 do aeroporto de Guarulhos. A gente tem esse vilagem com uma casa de campo, né? Um vilagem de campo. Ele tem uma represa que oferece bastante opção de esporte náutico. Por incrível que pareça, porque não tem praia, é o que tem mais opção de esporte náutico. E aí nós temos o vilagem de Rio das que é aí pertinho, né? Da Dani, de vocês, na rede Mangaratiba. Está 2 horas e meia do Rio de Janeiro. Para quem vem de São Paulo, aí são 5 horas e meia de carro. É um vilagem super bonito, uma mistura de mar com montanha. A gente fala que o visual de Rio das Pedras é incrível. Esse vilagem ele tem uma área Exclusive Collection, que é um serviço diferenciado do Clube Med, que a gente chama de 5 tridentes. Né? Então, assim, é um espaço onde você tem um serviço de room service, onde você tem menos suítes, tem todo um preparo, um serviço diferenciado. É maravilhoso. Inclusive, essa área é divina. É uma área, assim, fantástica. Sonho. Nesse viagem também a gente tem o esqui aquático, que é um esporte super bacana, muito legal do clube. Quando a gente fala do Almed, a gente não está falando só de alimentos e bebidas, né? A gente está falando de todas essas atividades que a gente está contando para vocês. Então, night club, monitoramento do mini clube,
todas as refeições, o esporte, náuticos, tudo isso está incluído na tarifa. E isso é um grande diferencial do Clube Med, porque você não tem surpresa durante. Vai fazer um stand-up, vai fazer um caiaque, vai fazer vela, vai fazer o esqui aquático, não tem surpresa. Então, é muito legal, porque você consegue realmente se planejar e ter quanto você realmente vai gastar nas suas férias. E o Világio de Trancoso, que desde o ano passado, esse világio ele passou por uma rede, ficou o ano passado 45 dias com ele fechado para fazer uma obra mesmo no világio. A gente vai subir uma área nova de apartamento, um bloco de apartamento familiar, parte de restaurante. Também foi uma adega central super bonita. Trancoso é um destino, enfim, Bahia, né? Não precisa nem falar nada, já é um destino super charmoso, descolado. E o világio, ele fica no alto de uma falésia, numa terra vista golfe. Então, assim, tem um visual incrível, uma praia praticamente privativa, com uma super infraestrutura. É um világio que atende. Não, travou de novo. Também Soltou. está buscando. Foi, Dani. Está buscando um momento mais relax. Então, assim, a gente tem todo um programa. Bom. Nesse világio. É que tá travando, Fernanda. Não sei se o pessoal está conseguindo te ver, né? Mas, tá. É uma ótima tá dando do világio do Med Trancoso. E aí, esses 3 o pessoal que está assistindo, eu não sei se eu que estou, né? Tô vendo travar aqui e aí tá parando o som ou se para vocês também. Você é uma travadinha, mas eu me vejo, continuo, entendeu? Entendi. Não, a sua voz até eu estava dando para escutar, né? Só a imagem que parou e aí a voz começa a ficar meio robotizada, entendeu? Mas assim, deu para escutar com relação à questão do világio, né? A reforma que passou, né? A gente está numa expectativa grande, porque realmente é um világio lindíssimo, com um visual, né? Tá picotando, o pessoal tá dizendo que tá picotando. Com um visual incrível em cima das falésias, né? Então, para quem não conhece a região de Trancoso, é uma região com muitas falésias e você tem um visual da praia, né? E o Clube Med, pessoal, antigamente, né? Antigamente não tinha o acesso de elevador, né? Agora tem o acesso de elevador já de um tempo para cá. Acesso de elevador. Tinha a van ou os degraus, né? Agora tem a van, os degraus e o elevador. O panorâmico. Isso é legal. Então, assim, tem quem não quer entrar no elevador, então também tem isso, né? Porque a gente está vivendo um momento que tem gente, não quero entrar no elevador, não quero entrar com outra pessoa. Tem essas possibilidades. Tem esses outros acessos, né, ao világio, à praia, né? Vamos dizer assim. Degraus, a gente está brincando, mas o visual é tão bonito que acaba sendo um passeio. Várias Oi, voltou. As promos? Vamos falar sobre as promoções, né? E eu estou na expectativa de Trancoso, em outubro, a gente está com um grupo lá, né? A gente está indo no feriado da Semana da Criança, e a gente, inclusive, hoje, a gente tem uma lista, né, de transmissão das promoções, a gente encaminhou que a gente está com uma super promoção lá, nesse período, e com uma criança free. Então, é uma super oportunidade para quem quer conhecer esse világio de Trancoso, acho que vale a pena, né? Sim, mas vamos falar sobre as promoções que estão vindo aí, estão chegando. Por isso até que é um dos motivos da gente estar fazendo essa live, até de esclarecer toda essa retomada, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem um pouquinho. Eu venho explicando esse final de semana, a gente teve várias pessoas explicando a questão da promoção e que a gente ainda não tem tantas informações assim de valores,
né? Porque os valores são divulgados justamente na semana, mas a gente tem algumas coisas que já foram divulgadas pelo Clube Med e que nós colocamos lá no nosso site. Então o que a gente já sabe, né? Vão ser os 3 vilagens do Sul, mais os vilagens de Caribe. Então a gente tem Cancún, a gente tem Punta Cana, a gente tem Mites, que fica em Playa Esmeralda, então a entrada também é em Punta Cana, inaugurou em dezembro do ano passado. A gente tem Turks and Caicos, e esse vilarejo... Esse é meu sonho. Lua de mel. O que foi, Dani? Tá rindo? Fernanda, agora o som tá bem ruim, tá chiado também. Pra mim é que tá normal. Tá chiando. Tá normal? Você tá me ouvindo bem? Tá. Você tá com um chiado. Tá chiando? Não, tô ouvindo super bem. Peraí. Bom, não sei se... Você tá com fone não, né? Bom, ela saiu, vamos lá que ela tá entrando de novo aqui. Fique aí que a gente vai começar a falar sobre promoção. Vamos lá, será que esse vai? Turquoise. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, mas ainda não apareceu para mim. Eu tô lendo aqui, Turquoise, o Rodrigo Geu da Vela tá lá nos esperando. Tá nos esperando. Então, como eu Legal. falei para vocês, nós temos esses 3 vilagens do Brasil e os vilagens do Caribe. Em todos esses vilagens, nós vamos ter datas com até 35% de descontos. Descontos é ótimo, né? O desconto é tão grande que já botei até no plural. 35% de desconto e 2 crianças grátis, 2 crianças convidadas no mesmo quarto dos pais, né? Então, nós vamos ter essas opções. E aí, assim, o pessoal pergunta muito, mas para quando vai ter isso tal? As tarifas a promoção é agora em agosto, né? Dia 4, 5 e 6 de agosto. Mas o Village, o consumo pode ser até junho do ano que vem. Então entra todos os feriados agora do segundo semestre. 7 de setembro, 12 de outubro, novembro, o da Consciência Negra, Natal, Réveillon, Férias de Janeiro, Carnaval, 1º de maio, todos esses feriados, até dia 30 de junho do ano que vem, já vão estar disponíveis e nós vamos ter datas com descontos de até 35%. Então, assim, Nossa, é uma super oportunidade para quem quer comprar com antecedência. E acho também que o que é legal? Que o Clube Med, a gente privilegia sempre quem compra com antecedência. Então, as pessoas têm muito essa dúvida, né? Mas será que agora é hora de comprar? Se você já sabe que você vai viajar em janeiro, você já sabe que vai viajar no Carnaval, você ainda não reservou o seu Natal, não reservou o seu Réveillon, a hora de comprar é agora. Né? Com então, certeza. A gente está 4 dias, são 3 dias, dia 4, 5 e 6 de agosto. Nesses dias não pode fazer reserva. Então, quem está escutando a gente, o que tem que fazer? Tem que entrar em contato com a Dani, tem que passar as informações. Quem já é cliente Clube Med, passa aquele número de cliente. Quem não é cliente Clube Med, passa as informações. A Dani já vai fazer um pré-cadastro de vocês com o Clube Med para facilitar a compra no dia da promoção. No dia da promoção, não tem como fazer reserva. Tem que ligar na The Best, a Dani já vai passar o valor para vocês, já tem que passar o cartão de crédito para já fazer a venda. Para quem está acostumado, quem já viu o nosso feirão de esqui, é a mesma dinâmica. Né? Loucura. Então, assim, é loucura, é uma exatamente. Loucura, é uma loucura. É uma loucura. Né? Você, olha, a sua imagem não está aparecendo, mas a sua voz está saindo bem, até está melhor. Então, eu estou deixando rolar só para você saber, né? Ter esse feedback. Eu não então sei tá se bom, você é porque eu estou me vendo, mas vocês não estão me vendo. A gente não está te vendo, né? Acho que o pessoal também de casa não está te vendo, mas a gente está te escutando
né? Eu acho que essas informações realmente a gente precisa mais escutar. O que precisa é ouvir minha voz, exatamente. Com certeza, né? E ficar todo mundo ligado aí nesses 3 dias de promoção, que realmente, Sim. como Fernanda colocou, não são muitas promoções que o Clube Med faz durante o ano, tá? Então, só para deixar bem claro, esse ano é a primeira promoção, grande promoção que o Clube Med está fazendo, né? Ano passado foram 3, né? Em maio, Sim. outubro e novembro. Então, não sei se o pessoal perguntar, vai ter outra promoção esse ano? Gente, não se sabe, né? É, Então, a gente não pode prever, né, esse ano como não teve, né, nenhuma promoção. A primeira está sendo agora em agosto. sim. Então, assim, eu acho que quem tem interesse, né, o ideal é fechar o quanto antes para justamente ter esses valores bem mais acessíveis do que é normalmente. E quem acompanha sabe que os nossos descontos são no máximo 30%. Né? E como a gente Uhum. realmente, como a Dani falou, como a gente não fez a promoção do primeiro semestre, nós vamos incluir os vilagens de Caribe, né? Que também é uma coisa que a gente começou a fazer no ano passado, e a gente viu que deu um resultado super bacana. Então a gente Uhum. incluiu esses vilagens de Caribe e o desconto vai até 35% e também datas com 2 crianças convidadas. Então, assim, tem final de semana que sai menos de R$ 2.000. Olha Assim, isso. vale muito a pena. Não, com Vale certeza, e muito a são pena. vilagens lindíssimos, né? A Fernanda, não sei se deu para escutar na hora que ela estava falando, foi justamente que falhou, que ela saiu, mas ela estava falando sobre os vilagens no Caribe. E ela estava colocando Punta Cana, né? O Mitchell, que é o Sim, novo em dezembro, inaugurou no isso, passado. São 2, né? Na mesma região ali da República Dominicana. Cancún, isso. também, que é maravilhoso, é lindíssimo. Turquoise, Fantástico. que fica em Turks e Caicos, que é assim, esse é o meu sonho, né? Na praia de Um Grace Bay, dia, esse vilage ele só tem uma peculiaridade, ele não aceita criança. Ele é um vilage criança. para maior de 18 anos. Então, assim, mas para quem está buscando uma viagem de lua de mel ou grupo de amigos, ele é uma viagem super bacana. Uhum, Na melhor praia, né? Grace Bay foi considerada uma das praias mais, das 10 praias mais bonitas do mundo. Então, assim, ele é uhum, muito legal. O nosso vilage de Cancún também ali pertinho do aeroporto, o vilage de Punta Cana também. O que é legal, Dani, é que assim, esses vilages, tanto de Cancún como de Punta Cana, foram os primeiros resorts a serem feitos lá. Então a gente não fica ali na zona hoteleira. Então o cliente do Clube Med, ele acaba tendo um privilégio, ele acaba tendo uma privacidade maior, né? Pra você ter sim, uma ideia, outra o pessoal das coisa, outras praias, dos outros hotéis, vem fazer esporte aquático na frente do Clube Med. é isso que eu ia falar agora. O vilage de Cancún é um vilage que tem um passeio em Cancún que é muito corriqueiro, né? Esse passeio ele leva o snorkeling é feito na área do Clube Med, né? Exato. Onde justamente é a praia do Clube Med. E tudo isso já está incluído na tarifa, né? Então, assim, o snorkeling Uhum. já está incluído. Então, todas essas atividades, o que é legal é que, assim, o mesmo all inclusive que vocês têm em Rio das Pedras, que vocês têm em Trancoso, é o mesmo all inclusive que você vai encontrar em qualquer vilagem do Clube Med do mundo. E aí a gente tem Mites, que também a entrada também é ali pelo aeroporto de Punta Cana, mas ele está a 75 minutos do aeroporto, mais afastado, porque ele Uhum. fica na Praia Esmeralda. Então, também é uma área inexplorada, uma área que não tem nenhum outro resort, é uma área totalmente exclusiva, onde o Clube Med lançou esse conceito de hotel boutique. Então, são 4 hotéis dentro Uhum. do mesmo village. Então, nós temos uma área, 2 áreas para adultos, uma com uma pegada mais romântica, a outra com uma pegada mais ecológica, mais wellness, mais fitness. E nós temos 2 outras áreas para famílias, uma para famílias com criança pequena e outra para famílias com crianças maiores. Então, assim, você consegue receber todo mundo num mesmo espaço, com entretenimento, com uma área adaptada. Então, assim, realmente é uma super oportunidade para quem. Mites, eu sempre brinco e falo assim: é uma super oportunidade para quem fala, ah, não, já fui para Cancún, já fui para Punta Cana, eu quero alguma coisa diferente, então vai para Praia Esmeralda, vai para Mites, que sem dúvida a sua família vai ter umas férias muito bacanas. E a gente ainda tem Sandpiper na Flórida,
que Uhum. também vai estar na promoção. Então, a gente tem esses 5 villages do Caribe, mais os 3 villages do Brasil. Então, são 8 opções de village com 35% de desconto e até 2 crianças grátis. É uma super oportunidade. Com certeza, Fernanda, com certeza. A gente está falando de coisas assim, de vilagens maravilhosos, né? E são os queridinhos, né, dos brasileiros, né? As pessoas, quem já foi no Clube Med, a gente tem vários aí que já estão já atentos, esperando. Me avisa, pode deixar que a gente vai estar atento e falando com Sim. todo mundo, fazendo essa pré-reserva, como a Fernanda falou, né, já tendo os dados, aquele interesse, né, que isso facilita muito nesses Claro, 3 dias da compra, né, porque é tudo muito rápido e realmente fica bastante congestionado, né, sim. os telefones do Clube Med. Então, a gente já tem essa, Prática, né? Vocês, como essa clientes super prática, né? expert, vocês já sabem todo. A Dani já sabe todo o jeito, todo o timing para atender vocês. Eu acho assim, o principal é isso, é preencher essa intenção de compra. Então, assim, é ligar para o pessoal da The Best, passar os dados pessoais, passar qual que é a intenção. Então, olha, eu quero nesse feriado, eu quero férias de janeiro, passar qual é o período, passar qual é o destino. Normalmente a gente sempre pede para colocar uma primeira, uma segunda opção, né? Porque pode ser que a sua primeira opção não tenha, mas aí você já deixa uma segunda opção ali engatilhado, porque com Com isso vocês certeza. conseguem agilizar e garantir a melhor opção. E uma outra coisa, Fernanda, é que assim, eu tenho explicado bastante, eu acho que é legal também você comentar, porque o período de venda é de agosto, né? Quando o Clube Med abre, né? Quer dizer, Rio das Pedras abre 27, mas Trancoso abre dia 10 de setembro, enfim. É logo Isso. desse começo, desse recomeço, dessa retomada, até junho do ano que vem. Só que a gente não vai ter valores iguais para todas as datas, né? Não, Todos os finais de semana, e também não vai ter a questão da criança free para todas essas datas, porque as pessoas não, estão muito não. na dúvida, tem 2 crianças free? Não, não é todo o período que tem 2 crianças free. Sim, Até 2 crianças free em determinados períodos específicos que eles vão estar fazendo essas 2 crianças free. Fora isso, exato. normalmente eles dão uma criança, né, se der, né, naquele final de semana, Depende do naquela período, depende temporada. do final de semana, depende do vilage, mas assim, por exemplo, esses vilages do Caribe, geralmente a gente não tem essa opção, né? E a gente tem Uhum, essa opção de 2 crianças grátis. Aqui no Brasil, geralmente é como você falou, o máximo que a gente dá é uma criança grátis, né? Dependendo do período. E a gente vai ter períodos até com 2 crianças grátis. Mas é como você falou, com um pouquinho de antecedência, a Dani vai ter uma referência, enfim, alguma coisa de valores em mãos, que daí ela consegue passar para vocês mais ou menos uma ideia de valor, e com isso, uhum. no dia 4 vocês conseguem já fazer reserva, enfim, já escolher e já comprar as férias. Legal. E assim, eu quero, nem todo mundo sabe, mas a forma de pagamento do Clube Med ela é em 8 vezes, né? Então, 8 Isso. vezes no cartão de crédito. Então, é importante É, também que as até pessoas 8 tenham vezes. liberado o limite do cartão de crédito, né, para É, esses dias é. da compra. Tem duas coisas que é importante: liberar e avisar que você vai fazer uma compra online. Ah, mas não é uma compra online. Eu estou ligando para uma agência de viagem, estou fazendo com uma agência de viagem. Mas para o cartão de crédito, isso aparece como sendo uma compra online. Então, se você não é Uhum, um cliente que tem perfil de fazer compra online, é importante que você ligue no seu cartão e que você fale que você vai fazer uma compra de um valor enfim, sei lá, 20, 10, 5, você fale o valor que você aproximadamente vai fazer essa compra, porque senão o que acontece? No dia, foi como eu falei, não tem prazo. Então a Dani liga, aí ela faz a reserva, na hora de passar o cartão não passa, a linha desliga e ela vai ter que ligar de novo, até você ligar para o isso. cartão. Aí nisso pode ser que não tenha mais o apartamento. Então, o ideal é que, primeiro passo, faça esse pré-cadastro com a Dani, passe as informações, escolha mais ou menos o período da viagem, tenha uma, 2 opções, já deixa ali engatilhado, liga no cartão de crédito, desbloqueia, né? Já avisa que vai Uhum. fazer a compra online e mais ou menos o valor, que com isso você já tem ali a garantia
de quase de 100% de sucesso, né, Dani? Com certeza, com certeza. Bom, eu queria saber, assim, a gente já está com o nosso tempinho já, né, quase chegando ao fim, mas eu queria saber, me perguntaram, né, porque a gente colocou no site, a gente tem uma aba, né, de promoções, e a gente colocou o Clube Med com as informações que já foram divulgadas pelo Clube Med. Tá, E lá no nosso site nós colocamos uma oferta de fim de ano, tá? Aí tá. algumas pessoas perguntaram pra gente se era Réveillon, né? E nós já ficamos sabendo que não é o período do Réveillon. E aí eu queria saber Na só com você, verdade, assim. na verdade, a gente tem promoção para o período do Réveillon e tem promoção para o período do Natal, né? Daí eu precisaria Hum, ver qual é exatamente a que você colocou, mas eu vou te aham, mandar, porque a gente já tem as informações para o período de Natal e para o período de Réveillon. ótimo, Eu vou te ótimo. mandar o link, que daí você já pode atualizar no teu site para o pessoal daqui a pouco já correr lá, ou amanhã correr lá e dar uma olhada. Beleza, perfeito. Bom, vamos falar agora, só para a gente poder terminar. O Claro. Clube Med também, né, não vai estar fazendo parte dessa promoção, mas eu acho que é interessante a gente falar, porque o Clube Med ele é muito forte, ele é muito conhecido também pelos villages de neve. Né? Então, Sim. teve o feirão esse ano, em março, né, sempre nesse período de março. E aí eu queria que você falasse também que vai ter novidade, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do Clube Med Neve. Então, na verdade, como a Dani falou, a gente sempre faz duas promoções. Então, uma promoção é em março, que é quando a gente abre a temporada, e a gente tem uma outra promoção que acontece no segundo semestre, tá? Então, Uhum, provavelmente a gente tem agora no segundo semestre o Flying Ski, que é uma promoção onde, além dos villages, o Clube Med negocia algumas tarifas com as companhias aéreas para que a gente venda o pacote. Então, é uma segunda oportunidade para quem não comprou lá em março, né? Ou para quem comprou e às vezes chamou um amigo. Então, é uma segunda oportunidade para adquirir o pacote de esqui do Clube Med. uhum, Lembrando que quando ótimo. a gente fala do pacote de esqui do Clube Med, inclui tudo, né? Esse all inclusive do pacote de esqui, daí a gente está falando que inclui as aulas, tudo isso que eu falei que tem nos Villages Brasil, né? Então, assim, as atividades, para quem é criança acima de 4 anos, já está incluído aula, já está incluído o monitoramento dessa criança. A única coisa que não está incluída é o equipamento, as roupas Uhum. e o transfer. Beleza, ótimo. E, bom, né, para quem não sabe, o período de neve é o período de dezembro, né? De dezembro, vai de dezembro Isso. até mais ou menos início de abril, né? São os villages na Europa, são vários, né? Então a gente não vai colocar aqui todos esses villages, né? A gente A gente tem 16 quis villages só hoje na Europa. É, mencionar sobre isso, né? Então, assim, tem villages maravilhosos. Eu tive esse ano, inclusive em Valmorel, e foi fantástico, uma experiência única, nunca tinha ido. Minha filha ficou apaixonada, né, pelo sim. esqui, enfim, pelo miniclube, né? Então, foi muito, muito, muito bom. Uma coisa que eu acho E legal de falar de Village Brasil, de Village Caribe, de Village de Neve, é que assim, os GOs, eles, e a Dani foi GO, ela sabe disso, né? Os GOs viajam, eles vão para uhum, outros villages, né? Então, assim, os villages mais vendidos de neve, geralmente, porque às vezes as pessoas têm a barreira da língua, falam, mas eu não quero ir, porque eu não sei como vai ser, eu não falo francês. Então, assim, não precisa se preocupar. Mesmo quem tem criança, porque assim, a gente tem lá alguns brasileiros e é a língua universal que a gente brinca, né? Assim, as crianças no segundo dia já estão super entrosadas, então é uma excelente opção para a família, principalmente para quem tem criança. com certeza, né? Inclusive, esses mais famosos, os mais queridinhos pelos brasileiros, seja Valmorel, seja Grama Recife, seja Torrano, é, o Val Lesac Thorens, Panorama. todos esses têm brasileiro, com certeza vai ter um GO brasileiro para te atender, né? E facilitar a sua vida no Village, né? Isso é muito bom, né? Com certeza. E a gente tem os novos villages que vão abrir. Sim, a gente tem em dezembro, a gente vai abrir chama La Rosière, é um vilarejo Uhum. super bacana, ele fica na divisa da França com a Itália.
Então ele possibilita que você ele fica num domínio esquiável que chama São Bernardo. Então ele possibilita que você vai esquiando da França para a Itália e vice-versa, né? Óbvio, para Hum, quem é exímio esquiador, para quem é iniciante, ele também tem bastante opção de pista de iniciante. E o Clube Med sempre tem essa opção, tá, gente? Iniciante, intermediário e avançado. Então a gente inaugura a La Rosière em dezembro. E o ano que vem, em dezembro do ano que vem, a gente volta para a América do Norte com um village em Charlevoix, Quebec, no Canadá. Próximo a Quebec, no Canadá. ótimo. É, Que legal, que legal. é. Né? Muito bom, ótima notícia que, na verdade, há um tempo, né, já há algum tempo atrás, teve Village de Neve nos Tinha Estados Copper Unidos, Mountain, tinha outras Crash opções. Built. Crash Built, exatamente. E aí agora a gente vai ter essa opção no Canadá, em Charlevoix, é próximo a Quebec, e vai ser uma opção muito bacana, assim, village incrível. A gente já tem algumas fotos, já tem alguns vídeos da construção, assim, a gente tá babando. Vai ser muito, muito legal, vai ser uma excelente opção. Imagino, imagino. Eu já tenho gente querendo ir. Que já Então, fez assim vários na março Europa do e ano que realmente vem, março do ano que vem, no tão, feirão, essa é a novidade. tão ansiosos para fazer algo para cá, né? Para as Américas. Sim, E sim. aí uma grande opção aí no Canadá, né? Um világio novinho, inaugurando o ano que vem, em dezembro, né? Então já vai É, fazer parte do feirão de março, né? Que ano exato. que vem a gente vem com tudo, né, Fernanda? Exato. Em dezembro desse ano, La Rosière. Então, quem quiser comprar agora no Fly Ski, falar, eu quero ir no Village mais novo, eu quero ir na novidade, eu quero saber o que tem de mais novo, é La Rosière. Vai estar inaugurando em dezembro, desse ano. Ótimo, ótimo. Então, assim, só boas notícias, né, que a Fernanda vem trazer para a Sim. gente. Eu queria agradecer, né, já está no nosso tempo final, agradecer a participação da Fernanda, né, ter dedicado esse tempo aí para a gente, para responder as perguntas, as dúvidas, né, e a gente se preparar para o feirão. Imagina, Dani, eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que eu sou tua fã, que eu sigo teu Instagram, eu sempre elogio o teu conteúdo. Então, eu fico muito feliz por você ter me chamado. Mais uma vez, né? A gente fez a primeira lá no comecinho, né? E agora de Foi. novo. Então, eu fico muito feliz. Feliz de ter boas notícias e tenho certeza que você vai arrebentar aí na Hot Sales e depois no Fly Ski, porque você é uma agência super expert, especialista em vender Clube Med, não vai ser diferente agora. Ah, muito obrigada aí pelas palavras. Né? A gente foi, na verdade, foi a primeira, né? Foi a primeira live que você fez, né? Foi a Foi a primeira live que eu fiz. primeira live que você Foi, fez. mostrando, desesperada. Foi a primeira live, lá no comecinho de abril. Foi. Bem lá no comecinho e depois aí foram várias, né? Outras sendo feitas, porque realmente Sim, caiu num comum, né? A questão da live, até mesmo para poder a gente passar essa informação. Eu acho que né, as empresas estão entendendo que isso aqui é um meio claro, para a gente poder divulgar, para a gente poder informar, né? Então é uma coisa bem legal da gente estar passando. Né? Então, claro, agradeço muito esse tempo que você teve aqui com a gente e com certeza terão outras lives, né? com E certeza, quem sabe a Dani. gente vai fazer lá de lá do Clube Med, né? Quero muito estar fazendo de Sim, lá. sim. Na reabertura, né, já conta para todo mundo como tá funcionando esses protocolos, com certeza. Quando você levar seus grupos aí, nossa, com certeza vai ter muita coisa, mostrar Trancoso novo, que não vai faltar é conteúdo pra gente. Isso aí, isso aí. Bom, beijo para todo mundo, tá todo mundo aqui, né, parabenizando, né? Não sei se você consegue ver os Consigo, comentários. consigo, Thaís, Consegue? Tati, Mabi, Breno, Macário, Pati, Ma Margarete, todo mundo aqui. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima, né? E até o Sim, feirão, né? Feirão. valeu, Dani. Um Um beijo. beijo grande. Tchau. Bom, estamos encerrando. Já está aqui a contagem regressiva, né? Para a gente poder, para detonar a gente aqui do Instagram.
Eu quero só anunciar a próxima live. Quarta-feira a gente tem Igor Barreto. Igor é um ex-GO, né? Trabalhou aí na minha temporada no Clube Med, um pouco antes até. E ele vem